tarde, tudo bem? Primeiro, queria agradecer por estar novamente participando do CONASE, segunda edição. Pude compartilhar um pouquinho do meu trabalho no ano passado, no primeiro CONASE, e é uma honra estar aqui de novo com vocês. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho no último ano, vou compartilhar aqui a tela. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a implementação da promoção do aleitamento materno em creches no município de Registro. O município de Registro, ele está localizado no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Ele está num local estratégico entre as cidades de São Paulo e Curitiba, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processo de implementação desse leite materno nas creches municipais, tá? Vou me apresentar, eu sou Vanessa Abreu, sou formada há 21 anos e há 13 atuo no Sistema Único de Saúde. Nesse decorrer dessa trajetória, acabei fazendo algumas especializações, então, em fisiologia do exercício, vigilância sanitária, aleitamento materno, gestão em saúde pública, fiz mestrado em saúde coletiva, também escrevi 2 livros, então eu tenho um livro chamado Lancheira Gostosa e Nutritiva, para falar um pouquinho da alimentação infantil, e o outro, que eu escrevi junto com o pediatra Moisés Chensinski, chamado É Mamífero que Fala, né? Porque eu adoro falar do aleitamento materno. Recebi no meu Conselho Regional de Nutrição, em 2023, um prêmio Destaque Profissional na categoria Saúde Coletiva, justamente por um trabalho desenvolvido aqui no município sobre a consulta de aleitamento materno no pré-natal. E aí, o ano passado, em 2024, eu e mais algumas nutricionistas aqui do município recebemos o 3º lugar no prêmio Josué de Castro de combate à fome, do Conceia Estadual, Conceia do Estado de São Paulo. Então, fomos lá na Secretaria de Agricultura receber esse prêmio por este trabalho, o da implementação do leite materno nas creches municipais. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos começar com um panorama geral, né, sobre aleitamento materno. A gente sabe que a amamentação, ela é muito importante para a saúde, tanto do bebê quanto da mãe. A gente geralmente fala mais da saúde do bebê, né? O leite materno, eu como nutricionista, não tem como não me apaixonar pelo leite materno, afinal, é o nosso primeiro e único alimento nos 6 primeiros meses de vida e que devem continuar na vida da criança por no mínimo 2 anos ou mais. Então, o leite materno, ele é um alimento padrão ouro, ele é perfeito, ele é único, ele é incomparável, né? Por quê? Todo mundo sabe dos benefícios que traz para a saúde do bebê, né? Seja a saúde no geral, a imunidade, como também nesse desenvolvimento da criança. Então, existem inúmeros estudos que mostram que ter o aleitamento materno no início da vida vai ser muito importante para o desenvolvimento cerebral. Então, a gente tem estudos e pesquisas que reforçam que quanto mais o bebê mama, maior é o QI na vida adulta. A gente precisa desse bebê mamando para poder fortalecer e trabalhar toda a musculatura orofacial que ele vai utilizar para fala, posteriormente para mastigação. Então, a gente sabe que a imunidade fica muito melhor. Então, para a saúde do bebê, todo mundo sabe que é muito bom. Mas o que poucas pessoas falam é que é muito importante para a saúde da mulher também. Então, quanto mais essa mulher amamenta, menor é o risco de câncer de mama, de desenvolver diabetes tipo 2 mais para frente. Então, o leite materno é fundamental para a saúde da mãe e da criança. E esse leite materno ele é muito importante para instituir esse vínculo entre mãe e filho, né? Porque a gente romantiza muito a maternidade, achando que a mamãe, na hora do parto, ela já vai ter aquela explosão de amor com o bebê, e o amor é um sentimento que é construído, né? Que precisa desse vínculo ser estabelecido, desse contato, desse reconhecimento da mulher como mãe, do bebê, né? Então, naquela nova família, né? Então, esse vínculo, a gente sabe que quando a mulher amamenta, ela traz esse vínculo muito mais rápido, né? Porque cada vez que aquele bebê vai para o peito, ela libera o hormônio do amor, então esse vínculo, ele aparece muito mais rápido. E a gente sabe que as mulheres que têm dificuldade para amamentar, porque apesar de ter só benefícios, a gente sabe que não é fácil, é um aprendizado, né? Muitas vezes a mulher não nasceu sabendo amamentar, e o bebê não nasceu sabendo mamar, então esses primeiros dias, eles são mais desafiadores, né?
Mas a gente sabe que ele é importantíssimo para a nutrição, para a saúde, mas ele também traz esse vínculo. Então, as mulheres que têm dificuldade de amamentar, elas têm uma chance maior de ter uma depressão pós-parto. Então, ele é importante para a saúde, para o vínculo, para a nutrição e principalmente para a sustentabilidade, né? Nós estamos em 2025, todo mundo falando aí da Agenda 2030 da ONU, né? Todas as metas que a gente tem para cumprir. E eu sempre falo que o leite materno ele entra em quase todas as metas, mas vou destacar duas aqui, que é a fome zero, né? É a garantia de ter alimento em qualquer situação para o bebê. Então, a fome zero e também a gente pensar no descarte, no lixo que a gente produz, né? Então, uma criança que toma fórmula, quantas latas não descarta essa família por mês, por ano, rótulos para essas latas, o quanto de água não se utiliza, né? Porque olha que curioso, para a indústria fabricar 1 quilo de fórmula infantil, precisa utilizar 4.000 litros de água. Fora a família que vai precisar diluir essa fórmula em pó, vai precisar higienizar, ferver os utensílios, né? Mamadeiras, bicos. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente fala de sustentabilidade. E a gente fala também de redução de morbimortalidade. E aí, para mim, é importantíssimo trabalhar esse tema, porque o Vale do Ribeira é uma região de alta taxa de mortalidade infantil. Então, trabalhar esse aleitamento materno é algo fundamental, super importante para a região em que eu estou. Então, para a gente pensar em que ação, o que a gente pode fazer para melhorar? O primeiro passo foi, eu preciso conhecer o meu território, preciso conhecer e traçar um diagnóstico da minha realidade. Então, nós fizemos uma pesquisa no final de 2022, onde nós entrevistamos mães, né, de uma amostra de crianças, uma amostra representativa, para poder saber como é que estava a nossa prevalência de aleitamento materno. Então, como essa pesquisa foi feita em 2022 e considerou bebês de 0 a 2 anos, então bebês nascidos entre 2020 e 2022. São bebês que nasceram na pandemia, né? Em meio a uma pandemia, porque a gente sabe que tudo ficou diferente. O fluxo das unidades de saúde ficaram diferentes, as escolas funcionavam, não funcionava, revezamento, enfim. Então, era um período diferente e a gente precisava entender como é que estava o nosso diagnóstico. Então, foi feita essa pesquisa e o que esses dados nos mostraram? Bom, que até os 4 meses de idade, naquela época, né, 2022, vou arredondar aqui, 63% das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, que é o que a gente quer, né? Esse aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, essa pesquisa mostrou que aos 4 meses, tínhamos quase 63% das crianças em aleitamento materno exclusivo. Quando a gente passa para 4 a 5 meses, essa taxa reduz de quase 63% para quase 35%, 34,6%. Então, opa, isso sinalizou um alerta. O que acontece nesse período para que a nossa prevalência reduza tanto de aleitamento materno exclusivo? Se os nossos bebês tinham que estar exclusivamente recebendo leite humano até o 6º mês, por que é que a gente reduz tanto nessa faixa de 4 a 5 meses? E aí a gente criou uma hipótese diagnóstica, que seria o período onde a mãe retorna ao trabalho, acaba a licença maternidade e ela precisa colocar essa criança na creche. Culturalmente, no Brasil, a gente já acha que para colocar o bebê na creche, eu preciso que ele se acostume com uma mamadeira ou com algum outro tipo de leite, né? Então, a nossa hipótese era que a entrada do bebê na creche poderia estar favorecendo essa queda aí na prevalência de aleitamento materno. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? Bom, eu fui lá, escrevi um projeto de lei e levei na Câmara Municipal aqui de registro, e esse projeto de lei realmente virou lei, é a Lei Municipal número 2159, de 13 de junho de 2023, que estabeleceu as diretrizes para que essa mãe possa ir até a creche amamentar a qualquer momento do dia, ou que ela possa levar o seu leite materno extraído para ser ofertado no momento que a criança está na creche. Não existia uma proibição aqui no município de levar o leite materno, mas também não existia uma promoção. Então, ninguém ia
e se aparecesse lá com um vidro de leite, ninguém sabia se estava certo, se estava errado, como armazenar, como ofertar, como é que vai ter segurança nisso. Então, foi um momento muito oportuno para a gente debater sobre o tema, falar sobre, e para a gente padronizar, regulamentar como é que vai ser, como é que eu vou receber, como é que eu vou armazenar, treinar os profissionais. Então, foi um momento muito importante a existência dessa lei. Mas eu não queria que essa lei fosse só uma lei bonitinha que ficasse lá no papel. Eu queria que essa lei, de fato, ela fosse executada, que ela valesse a pena, né? Existe uma lei e vamos trabalhar para que essa lei realmente funcione. E foi aí que a gente conseguiu, né, a primeira parceria, junto com a Faculdade Municipal, que é a UniVR, Universidade de Vale do Ribeira, com essa parceria maravilhosa, a professora de iniciação científica trouxe alunos, estagiários, e aí vamos fazer um estudo de implementação. Vamos tentar identificar o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e vamos criar um fluxo aí para ver como é que a gente faz isso acontecer de fato. Então, foi daí que surgiu essa ideia de fazer um estudo de implementação, tá? Onde o objetivo geral desse estudo era implementar essa campanha de promoção, de proteção e apoio ao aleitamento materno em 3 creches do município de Registro. Então, o município de Registro é um município que tem 60 mil habitantes, pelo último censo, e ele possui 20 creches. Então, nós escolhemos 3 creches para fazer esse estudo piloto e ver o que funciona, o que não funciona, para poder, então, multiplicar para as demais creches, né? E o resultado esperado era reduzir o desmame precoce dos bebês ao ingressar nas creches. E vale lembrar que essa hipótese eu acabei sugerindo como uma hipótese, por quê? Lembra que eu falei que eu ganhei o prêmio do meu conselho pela consulta de aleitamento materno no pré-natal? Então, eu vejo aqui na minha realidade que no posto de saúde eu tento trabalhar sempre essa conscientização da importância do aleitamento materno desde o pré-natal. A gente tenta ajudar nessas dificuldades dos primeiros dias de manejo, para que a mãe não se machuque. Então, é todo um trabalho de formiguinha para que a gente consiga fazer esse aleitamento materno funcionar de fato. Mas aí era uma tristeza muito grande, lá pelo 3º mês, ver a mãe chegar, depois de tudo que a gente fez, e perguntar como é que eu faço para acostumar com a mamadeira. Não, tem que ter um jeito da gente continuar com esse aleitamento materno, né? Então, por isso veio a hipótese diagnóstica, porque é uma realidade que eu vejo aqui na unidade de saúde, nos postos de saúde, tá? Bom, então a gente começou esse estudo fazendo essa análise situacional, a gente tem lá a prevalência, tem o panorama, vamos escolher 3 creches piloto. E elas foram escolhidas junto com a Secretaria de Educação, tá? 3 creches, porque cada uma tinha uma realidade diferente, então era uma creche da zona rural, uma creche em uma área muito vulnerável, e uma creche a mais moderna que a gente tinha, mais nova, mais recente, com um lactário melhor. Então, a gente escolheu essas 3 para tentar identificar o que ia funcionar, o que não ia funcionar com essas realidades tão distintas, tá? Então, a gente tentou identificar o que poderia ajudar e o que poderia dificultar essa oferta de leite materno nas creches. Como que nós fizemos isso? Com rodas de conversa com os profissionais da creche, tá? Então, nós chamamos nessas rodas de conversa, no mínimo, um profissional de cada. Então, tinha diretor, coordenador, professor, cuidador, merendeira, tinha a mãe. Então, tinha uma pessoa, uma representação de cada profissional dentro da creche, onde a gente colocava lá uma pergunta, gravando tudo, né? Gravando o que cada um, o debate, sem tentar influenciar ninguém, sem tentar direcionar nada, lançava uma pergunta e deixava eles discorrerem um assunto para a gente poder tentar identificar, né, o que era uma potência e o que era um gargalo que a gente ia ter que trabalhar para fazer essa lei funcionar. Tá? Então, ouvindo as 3 creches, as rodas de conversa, a gente começou a desenhar esse planejamento estratégico, né? Então, a gente elaborou um plano de ação voltado para as condições locais, para as equipes que estavam disponíveis ali, para a estrutura física de cada creche, e tentando envolver, conseguir mais parceiros. Já consegui uma faculdade, vamos tentar demais parceiros para fazer isso dar certo. E aí a gente percebeu que precisava de uma sensibilização dos profissionais de educação para que eles pudessem entender
de fato, o papel deles nessa rede de apoio para a amamentação. Eu costumo dizer que para a amamentação de fato acontecer, ela não depende só da mãe e do bebê, ela depende de uma rede de apoio, né? Ela depende de uma creche que seja amiga da amamentação, de um trabalho que entenda essa importância, de leis trabalhistas, ela precisa de equipe de saúde para ajudar, uma família para apoiar, e o profissional da educação e da creche faz parte dessa rede. Então, a gente tinha que fazer essa sensibilização, né? Então, a gente começou fazendo essa sensibilização e essa qualificação dos gestores e educadores, criamos materiais informativos para que todo mundo ficasse seguro, materiais informativos para a mãe que vai colocar essa criança na creche, como é que ela deve extrair o leite, como é que ela deve armazenar, como é que ela deve transportar. E a creche, como é que ela deve receber, como é que ela deve armazenar, como é que ela vai ofertar, tudo isso com segurança, né? Então, a gente precisava dar essa parte técnica, mas também sensibilizar para que eles entendessem que eles eram uma rede de apoio, que a continuidade do aleitamento materno também dependia deles, né? Então, a gente achou que era mais viável trazer profissionais da mesma área, que entendem da dinâmica, da didática pedagógica, para compartilhar como isso pode ser feito. Então, nós trouxemos pedagogas de uma creche que tem o selo Amigo do Peito do município de São Paulo. O município de São Paulo não tem uma lei, mas o leite materno na creche é uma realidade que foi construída pelas nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar, que também foram premiadas, né, por esse trabalho lindo. Então, nós trouxemos pedagogas, coordenadora pedagógica, diretora, para vir falar com as creches, né? Porque contando a experiência, a gente conseguiu entender, né, que dava para funcionar, né? Se existe lá no município de São Paulo, dava para a gente funcionar aqui também. Então, a gente teve essa sensibilização das pedagogas de São Paulo e também convidamos a ONG Leme. Leme é o Leite Materno na Escola. É uma organização fantástica que ajuda muitas mães nesse período da escola e que batalha para que o leite materno na escola seja uma realidade. Então, além de ajudar até na redação da lei, eles também vieram para cá para fazer rodas de conversa, para fazer oficinas, promovendo a cultura do aleitamento materno no espaço escolar. Bom, com essa sensibilização toda, nós colocamos em prática essas iniciativas de promoção, de proteção e de apoio nas 3 creches pilotos, de acordo com as potências identificadas e trabalhando as dificuldades. Então, foi uma construção junta, né? Foi um momento onde a gente colocou todos os atores desse cenário para participarem dessa construção. Então, não foi uma lei e aí a gente fala que tem que ser desse jeito e cumpra-se a lei. Não, a gente tem a lei, vamos discutir como que na nossa realidade a gente pode fazer isso, e aí os atores envolvidos da creche ajudaram a desenhar a possibilidade daqui, né? Então, aí o que era difícil, vamos correr atrás, né? Então, colocamos para acontecer e vamos fazendo a multiplicação para as demais creches conforme tudo vai evoluindo, né? A outra ação, que é uma ação que está acontecendo agora, é integrar a saúde com a educação. Então, integrar as estratégias de saúde da família com a promoção e a divulgação disso no pré-natal. Então, a gestante ir lá no posto de saúde, olha, você sabia que agora, quando você colocar o seu bebê na creche, você pode continuar amamentando. Então, essa divulgação no pré-natal é o que a gente vai trabalhar agora, essa integração, essa intersetorialidade de saúde e educação. Bom, a análise do processo. Agora, a gente está na fase de criar ferramentas qualitativas e quantitativas para analisar todo esse processo. Então, esse estudo de implementação, ele não foi finalizado, ele está acontecendo, né? E a gente quer criar ferramentas para poder medir, ver se está acontecendo, se está indo tudo conforme o esperado, não, tem alguma lacuna aqui, tem algum gargalo aqui que a gente vai ter que trabalhar. Então, vamos tentar trabalhar para que isso aconteça de fato, né? Bom, nas nossas rodas de conversa, que a gente chama de grupo focal, a gente jogou lá uma ideia, que era o leite materno na creche e a existência daquela lei, né? E o que os profissionais, né, que estavam lá
achavam ou sabiam sobre a importância do leite materno para a criança. E aí a gente teve alguns comentários positivos, que são os quadradinhos azuis, né? Então todo mundo comentava que era bom para a saúde, né? Isso foi uma unanimidade e que era bom para o desenvolvimento do bebê. Então esses eram os pontos positivos. Quando a gente perguntava lá do tema, ponto positivo, o que aparecia em todas as rodas de conversa, é bom para a saúde, é bom para o desenvolvimento. Quando a gente tentava ver se tinha algum ponto negativo, aí começava a vir um monte de coisa, né? É a nossa cultura. Então, uma reclamação muito grande era da estrutura física. Olha, não vai ter estrutura física, não tem refrigerador para guardar o leite materno separado dos outros alimentos, não tem espaço para essa mulher amamentar. Uma crença de que o leite materno, depois dos 6 meses, ele é dispensável, começou com a comida, ele não precisa mais do leite materno, ou então, não, mas essa mãe vindo amamentar aqui vai alterar a rotina, vai alterar na rotina pedagógica, essa criança vai estar na aula, vai ter que parar a aula para amamentar. Ah, essa criança com leite materno vai alterar o comportamento. Então, quando a mãe vier amamentar, essa criança vai ficar chorando quando a mãe for embora. Ou então, ah, enquanto esse bebê estiver mamando, não vai aceitar a introdução alimentar. Então, tinham várias demandas onde eles achavam que era negativo essa presença do leite materno. Então, a gente precisava trabalhar essas potências, né? Fomentar essas potências e tentar transformar aquilo que para eles eram barreiras, né? São os quadradinhos pretos. Então, vamos tentar trabalhar isso aí para que de fato aconteça, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens dos nossos grupos focais, aqui foi em uma das creches. Então, a gente vê que tinha mãe com a criança, tinha merendeira, cuidadora, diretora, professora, né? Então, foram muito ricos esses grupos focais. Aqui são as pedagogas da creche Amiga do Peito de São Paulo, nessa ação de sensibilização com as creches piloto. Precisamos também oferecer o curso de boas práticas, né? Além da sensibilização, um momento onde os nutricionistas da educação deram esse passo a passo, né, de como receber em segurança, porque a gente tem que garantir a segurança alimentar desse leite, então como que eles vão receber, como que não dá para aceitar, como que eu vou armazenar, como que eu vou aquecer, como que eu vou ofertar. Então teve esse treinamento de boas práticas. Essa outra foto, a segunda foto, é a oficina feita pelo Leme. Então, nós conseguimos de parceria, tanto o Leme, né, que é uma ONG para trabalhar o leite materno na creche, mas nós conseguimos uma parceria com o SESC. Então, aqui, no caso, é uma sala e a infraestrutura do SESC para essa sensibilização. E foi muito legal que, apesar de ser uma sensibilização para os profissionais de educação do município de Registro, foi aberto. E nós tivemos municípios vizinhos que se interessaram e mandaram também profissionais, como o município de Cajati também mandou profissionais para assistir essa sensibilização. Então, foi muito enriquecedor, né, para que cada um entendesse o seu papel nesse aleitamento materno. E aí, depois, a multiplicação, né, para as demais. Então, essa multiplicação é feita de formiguinha. Primeiro, nós vamos lá falar com os coordenadores, depois com os diretores. Então, a gente vai trabalhando com todos os profissionais. Como não dá para parar todas as creches para fazer essa capacitação, ela tem que acontecer aos poucos, né? Também não dá para fechar uma creche para fazer a capacitação, então a gente usa muito de datas específicas nas férias escolares, mas que os profissionais ainda estão trabalhando, e no decorrer do ano acabamos tendo que fazer multiplicações várias vezes, né, com um ou dois profissionais de cada instituição de ensino para que a creche funcione, né, você não tire todos os profissionais de uma vez para essa educação continuada, né, essa educação permanente. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos a multiplicação para as demais creches, né? E aí, uma das lacunas identificadas nos grupos focais era o seguinte: uma delas, né, era em relação à estrutura física, de não ter um refrigerador especial, e a gente vê que nenhuma creche do Brasil tem um refrigerador especial para leite materno, a gente vai adequar a estrutura do refrigerador, então, tudo isso foi orientado para todas as creches. Mas uma lacuna que nos preocupou era: será que a mãe ela vai ter condição financeira de ter um recipiente adequado para trazer esse leite para a creche?
porque tem local que a população tem, sim, condição de comprar, mas tem lugares mais vulneráveis que não é uma realidade, ela não vai conseguir comprar o vidro com tampa de plástico. Então, como é que a gente poderia ajudar, né, para ser universal, né, essa lei? Então, um outro parceiro nosso, o Rotary Club de Registro Ouro, levamos o projeto e o Rotary comprou mais de 1.100 vidros específicos com o logo, colocaram lá nome do aluno, horário de retirada, enfim, são mais de 1.100 vidros entregues para a Secretaria de Educação, onde eles fizeram, então, um contrato de empréstimo. A mãe, quando vai ofertar o leite materno, ela assina um contrato de empréstimo, leva os vidros para casa e quando ela parar de amamentar, ela devolve esses vidros para poder ajudar outra mãe, né? Então, muito legal observar vários parceiros fazendo parte desse projeto. E aí rendeu, né? Aqui é o podcast da faculdade, da Universidade Vale do Ribeira. Então, depois que nós ganhamos o prêmio, nós fomos lá fazer um podcast só sobre leite materno na creche. Então, aqui nós temos a nossa estagiária, que é do curso de enfermagem, a professora da instituição, as nutricionistas da merenda escolar e eu representando a saúde, então, no podcast. Nós também, então, aqui vamos receber na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o terceiro lugar no combate à fome, por esse trabalho, a implementação da promoção do aleitamento materno em creches do município de Registro, relato dos primeiros resultados. Então, foi em outubro de 2024. Recebemos também aqui da Câmara Municipal uma moção de aplausos na Câmara dos Vereadores. Então, logo após a premiação, foi esse ano, 10 de fevereiro de 2025, recebemos essa homenagem pelo trabalho desenvolvido aqui nas creches. Foi um momento bem bacana, né? Porque nosso trabalho foi feito numa gestão política anterior, então muda-se prefeitura, mudam vereadores, mas o nosso trabalho foi reconhecido mesmo com uma gestão que estava acabando de começar esse mandato, né? Bom, e aí, agora a gente está nessa fase, não coloquei aqui, de agendando uma reunião com os enfermeiros e médicos da Estratégia Saúde da Família, para que a gente possa passar como que está acontecendo na creche. E eles entenderem que eles também fazem parte dessa rede de apoio, como é que eles podem ajudar fazendo a divulgação de que isso é uma realidade no nosso município, né? Então, a gente está nessa etapa de parceria com a saúde e desenvolvendo a forma de mensurar qualitativamente e quantitativamente esse trabalho de implementação. Então, as considerações finais é que, em registro, o aleitamento materno, ele conta com um respaldo legal, ou seja, nós precisamos fazer uma lei para isso. Tem lugar que não precisa, mas aqui a lei, ela serviu e foi de grande valia para que a gente pudesse debater esse tema. Então, nós contamos com respaldo legal, mas não adianta só ter a lei, né? Nós temos um forte engajamento das profissionais da educação. Então, eu sou da saúde, mas eu agradeço aos nutricionistas da educação por esse forte engajamento para a gente conseguir levar adiante a execução desse trabalho. E aí, o que é muito importante, o que eu vejo que outros municípios do Brasil não têm, essa parceria da saúde e da educação e outras instituições, porque essa parceria, ela tem sido essencial para o sucesso da iniciativa. Então, essa intersetorialidade e buscar demais setores, privados, públicos, né, o terceiro setor, ele é muito importante para que a gente consiga atravessar essas barreiras, eliminar, né, ao máximo que a gente consegue essas barreiras, para que o trabalho realmente aconteça. Então, eu fico muito feliz de mostrar que esse projeto de lei é tão inocente, no sentido que era para falar sobre o assunto, e de repente ele se transformou nesse trabalho lindo de promoção. Então, a gente vê uma das creches aqui, a última vez que a gente mediu, tinha 8 mães indo amamentar ao mesmo tempo, né? A diretora da escola, ela fez um mural no pátio com fotos dessas mães amamentando para que as outras mães
vissem também, se sentissem seguras para querer amamentar também. Então, a gente viu que esse trabalho foi um trabalho que acabou tendo um manejo ampliado de aleitamento materno. Então, o quanto isso é rico e a parceria, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos sempre de parceria, tá? Então, quero agradecer, ó, no tempo recorde aqui do 30 minutos, 30 minutos. Agradecer novamente a presença desse congresso maravilhoso de saúde na escola. Acho que o tema tem tudo a ver com o congresso. Eu sou a Vanessa Abreu. Meu e-mail, nutri.van@yahoo.com. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quiser falar comigo, além do e-mail, pode entrar no meu Instagram, vanessa.abreu20. Lá conta um pouquinho mais dessa rotina de trabalho, tem algumas fotos desse passo a passo. Eu espero te encontrar lá no meu Instagram também, tá bom? Muito obrigada!